Bora ver esse daqui? O Perturbador Retrato de Deus. Do mesmo canal, tá? Do Viral Crash VQ. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olá, amante do terror. Deixa eu te perguntar, você já leu a Bíblia? Se sim, você já ouviu falar, ou se lembra, do Êxodo 33, versículo 20? Se você não Não, leu a Bíblia, ou se leu, mas não se lembra, não me deixa eu lembro. refrescar sua memória. O Êxodo 33, 20 é uma passagem da Bíblia onde diz que Moisés, quando viajou ao Monte Ah, Sinai lembrei. para se encontrar com Deus, vamos dizer assim, ele pediu para que visse a face de Deus. Só que o Senhor disse para ele, explicou, que nenhum homem na terra poderia ver a face dele, porque qualquer um que visse não iria sobreviver. Mas, em consideração, ele permitiu que Moisés visse ele de costas, porque assim não teria um problema. E para fazer isso, Moisés teria que ficar de frente para duas rochas que formavam uma fenda, e nessa fenda Deus iria passar bem brevemente. Então ele colocou a mão na frente para proteger o Moisés, passou pela fenda e Moisés conseguiu vislumbrar a imagem do próprio Senhor de costas, antes dele passar completamente pela fenda e desaparecer. Ou seja, o que essa passagem quer dizer através do Moisés é que nenhum homem na terra poderia ver a face de Deus, porque nenhum homem conseguiria sobreviver ao presenciar. Com isso em mente, eu vim aqui te apresentar um curta de terror da internet que retrata muito bem essa passagem, ou melhor, que gira todo em torno dela. O nome desse curta é Retrato de Deus, e eu acho que só pelo nome acho que já deu pra entender do que se trata, né? O curta em si tem 8 minutos de duração, ele é bem curtinho mesmo. Mas apesar de ser curto, ele consegue construir uma história muito bem, que prende a sua atenção Pô, e o tem cara melhor, de ser bizarrinho, consegue viu? te dar medo sem dar jumpscares. Porque, como eu expliquei antes, eu detesto jumpscares. Então, sem mais enrolação, deixa eu te explicar como é que é esse curta. Esse curta começa fazendo o que eu fiz agora há pouco, mostrar o êxodo para te preparar. Ele começa nos mostrando uma mulher chamada Mia Riley. A gente não sabe direito quem ela é ou o que ela é, mas ao decorrer do curta a gente vê que ela é uma mulher de fé. Possivelmente ela é uma pastora, mas pode ser que ela só seja uma mulher de muita fé mesmo. Ela tá numa sala escura que tem um retroprojetor e uma tela, como se ela fosse mostrar alguma coisa para alguém. Ela começa a apresentar um slideshow para ela mesma. E o mais estranho é que ela coloca um timer ali do lado. Eu pensei de início que aquele timer era só para contabilizar o tempo que ela demorava para falar as coisas, mas conforme eu fui vendo, conforme o curta ia passando, na verdade parece que serviu para outra coisa que eu não sei explicar muito bem, mas é importante. Essa mulher tem um projeto, e dentro desse projeto, dentro desse slideshow, tem uma imagem que se chama Portrait of God, o retrato de Deus. Esse Portrait of God é uma pintura que alguém fez há muito tempo, e só que essa imagem nesse projeto não é a própria pintura, é uma foto que alguém tirou dessa pintura. Mas tem um problema. Você lembra do que eu disse lá no início? Pois é, as chances disso dar ruim são muitas. Como deu. Ela começa a explicar isso aí do Portrait of God ser uma foto de uma pintura de alguém que fez há muito tempo e que provavelmente hoje já não é mais vivo. E em seguida ela mostra a pintura. Só que não dá pra ver absolutamente nada, é uma tela preta. E ela explica que se você não tá vendo nada, se você só tá vendo uma tela preta, não se preocupe porque ela também não. E é assim com a maioria das pessoas, ninguém vê nada. Mas não é com todo mundo. Tem pessoas que conseguem enxergar alguma coisa. Algumas pessoas, pouquíssimas, elas dizem que conseguem ver uma imagem vívida ali no escuro. Só que é interessante ver os diferentes pontos de vista dessa história. Alguns dizem que aquela imagem que eles estão vendo é linda, é algo muito bonito. Já outras dizem que é algo perturbador, que provavelmente iria causar pesadelos nelas. It's a man, or close to a man. Wrinkled, skinny. Really skinny. He looks skinny. He's smiling. He's grinning. He smiles down at us. Almost looks like the corners of his mouth got smudged. Well, he's wearing a mask. It's too wide. His eyes. Looking down with wow. His eyes are big.
They're big. They've got this glint in them. Speckle of light in it. Honestly, it's unsettling. Of course it's frightening. That kind of power should be. I don't like looking at it. I don't like it. It's beautiful. Mas independente da versão, elas sempre tinham algo em comum. Elas sempre viam uma imagem de alguém magro, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Essas são características comuns entre todos os relatos que ela apresentou. Essa mulher, por algum motivo, ela parece estar incomodada, parece ter um pouquinho de inveja daquelas pessoas que conseguem ver o rosto de Deus. Aparentemente, ela queria ser uma delas, queria conseguir observar a face do Senhor, mas infelizmente ela não consegue. E ela começa a teorizar do porquê algumas pessoas viam e outras não. Ela teoriza que provavelmente elas podem ter visto uma alucinação ou realmente podem ter tido uma experiência religiosa, mas a pergunta ainda está em aberto. Por que elas conseguem ver? Aparentemente ela tinha feito esse mesmo slideshow outras vezes também, tanto é que ela praticamente decorou tudo que ela tem que fazer, botar lá desde o início, apertar o timer e ver se ela de algum modo consegue enxergar enquanto ela está fazendo esse slideshow. Ela tenta a segunda E aí, chat, vocês iriam querer ver? e a última vez, porque acontece um negócio um tanto estranho. Então, ela reinicia o timer Eu e acho que eu não começa ia a falar querer de ver novo. não, né? Só que, quando ela começa a falar de novo do retrato Não? de Deus, ela congela. Ela para de falar na hora e começa a encarar aquela imagem. Se levanta da cadeira e começa a se aproximar da tela. De início, a gente não consegue enxergar nada. A gente Dois só olhos? vê ela se aproximando. Só que, à medida em que ela chega perto, a gente começa a enxergar alguma coisa ali. Então a gente enxerga quase por completo. E não é nada do que a gente imagina. Ou melhor, como é um curta de terror, eu acho que a gente imagina assim. Não dá pra ver muito. Só que a gente consegue reparar que é uma criatura. E batia muito bem com as descrições das pessoas que viram essa criatura. Magra, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Primeiramente, ela óbvio ficou feliz, porque ela provavelmente estava tentando por muito tempo conseguir enxergar alguma coisa naquela imagem. Mas o problema é que eu acho que é um pouquinho diferente do que ela imaginou que seria. Então ela se afastou imediatamente da tela e voltou para a cadeira para tentar desligar ou levantar a tela para aquele rosto sumir. Só que, teoricamente, como aquilo é só uma foto de uma pintura, aquilo deveria sumir, né? Mas o problema é que aconteceu uma outra coisa. Ao invés daquele negócio sumir, ele continuou lá, no escuro. Caralho, A maluco. criatura se mostrou presente e a Mia obviamente saiu correndo, porque acho que qualquer um faria isso, ou então desmaiaria. No que ela virou, ela se viu em um outro lugar, um lugar escuro, um lugar sombrio, como se fosse uma outra dimensão. Para todo lugar que ela olhava, só tinha o breu. Quando ela olha para trás, lá está, a coisa com os olhos brilhantes. Ela consegue só ver as duas pontinhas, brilhando e se aproximando dela. Ela tenta fugir, mas acaba encurralada em uma parede. Então, ela pega o terço que estava no pescoço dela, aperta e começa a rezar. E reza fervorosamente, só que é inaudível. A gente não consegue entender o que ela tá falando, mas a gente sabe que ela tá rezando, provavelmente para que aquela coisa vá embora. Mas, por mais que ela tente rezar, aquilo, o ser continua se aproximando, e se aproximando, até chegar bem perto dela. Aquilo tá desfocado, mas a gente consegue ver nitidamente que aquilo tá abrindo a boca. E abre a boca pelo menos umas 4 vezes mais do que um ser humano conseguiria. Só que a gente acha que a coisa vai devorar a mulher, mas não. De repente uma luz muito brilhante e azul, branca, começa a brilhar da boca dela. Então a criatura força o rosto da mulher para olhar para a luz. E aí a gente vê o que realmente estava acontecendo. A cena então corta para a mulher sentada. Ela nunca levantou da cadeira. Ela estava o tempo todo encarando aquela imagem. Quando mostra a imagem pra gente, não tem nada. Os olhos dela estavam vermelhos. E quando mostra o timer que ela tinha colocado ali do lado, mostra que na verdade ela ficou mais de 3 horas encarando aquilo, sem piscar. Por isso que os olhos estavam vermelhos, os olhos estavam secos, porque ela não piscava para não perder nenhum detalhe daquilo. E provavelmente ela morreu depois ou ficou louca. Bom, o que esse curta mostra? Ele mostra pessoas
querendo ver o rosto de Deus, sejam religiosos ou mesmo entusiastas. Mas tem um problema em querer ver o rosto de Deus, e ele mesmo explica isso: quem ver não vai viver. Tem uma teoria que explica mais ou menos o porquê as pessoas enxergaram o rosto dele daquela forma. Talvez seja porque, de tanto as pessoas quererem ver, basicamente desacreditando das palavras dele, ele decidiu dar uma pequena amostra através daquele retrato. Aquele pode não ser o verdadeiro rosto de Deus, mas como as pessoas o enxergaram. Para você ver, algumas pessoas enxergaram como perturbador, outras enxergaram como lindo. Talvez dependa muito da mente da pessoa, talvez dependa das expectativas ou, sei lá, da fé de cada um. Talvez até mesmo o retrato mude conforme a pessoa, mas continue tendo aquela mesma essência: magro, olhos brilhantes, sorriso largo. Muitos sequer veem o rosto de Deus naquele retrato. Talvez tudo tenha parecido tão assustador porque a mente humana interpreta assim. Ou talvez tudo isso aconteceu só na mente da Mia, porque conforme a gente conseguiu ver no final do curta, ela nunca saiu da cadeira, ela continuou lá e estava alucinando. Ou seja, toda aquela situação dela levantar da cadeira, dela ir parar em outra dimensão, aconteceu só na mente dela. Mas a verdade é, de acordo com o conhecimento religioso, Deus não tem um rosto, não tem uma forma específica. Ele pode ter todas as formas ao mesmo tempo que forma nenhuma. Ou seja, ver o rosto dele significaria contemplar o infinito, ver o absoluto. De acordo com algumas tradições religiosas, Deus seria considerado infinitamente santo. Então ver o rosto dele significaria estar na presença da absoluta santidade. Uma coisa que nenhum ser humano pecador, ou seja, todos os humanos do mundo, conseguiriam ver. A mente humana não é capaz de suportar tamanha pureza. E alguns teólogos dizem que ver a face de Deus seria meio que uma metáfora para contemplar e tentar compreender o mistério divino, algo que a mente humana é simplesmente incapaz Caralho, de fazer. eu fiquei Portrait imerso, of né? God mostra justamente isso, pessoas tentando ver avidamente o rosto de Deus, mas aquelas que conseguem ver pelo menos uma parte do rosto dele têm efeitos diversos. Algumas ficam loucas e outras simplesmente morrem. Portrait of God me passa uma vibe um pouco Lovecraftiana, lembra? Algumas pessoas tentando compreender os Outer Gods, por exemplo, através do Necronomicon ou através de rituais para tentar ter contato com eles, e eles ficam completamente loucos porque a mente humana não foi projetada para receber tamanha informação, e alguns acabam tirando as próprias vidas. Mas independente disso, o que você achou desse curta? Achou interessante o fato dele se ambientar dentro dessa passagem da Bíblia? Deixa aqui nos comentários. E lembre-se, existem certas coisas que é melhor não ficar sabendo ou sequer ver, e uma dessas coisas é a face de Deus. Porra, muito bom, velho. Muito bom. Me surpreendeu, velho. Não achei que seria tão bom assim, não.